Estes desenhos, esta obra de minhas mãos, feita pelas minhas mãos, mas através do poder e do Espírito de Deus, que foi se encarnando em mim, né? O Verbo, como está descrevendo ali, que no princípio ele é o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então esse Verbo, ele tem que se encarnar na gente, quando a gente vai estudando as Escrituras, meditando, né? Adentrando nesse conhecimento com entendimento, o Verbo, que é o menino Jesus que vai crescendo em graça e sabedoria na gente, ele vai se encarnando na gente, através das mãos fortes e do braço estendido de Deus. E o que seria as mãos fortes e o braço estendido de Deus? Seria esta formação da mente de Cristo, né, na gente. Por isso que está descrevendo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E a vida que agora eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, né? Que morreu, se entregou por mim, né? Mas essa descrição tem a ver com o fato que a gente crê em Deus, como diz as Escrituras, porque nós temos que crer em Deus como está descrevendo as Escrituras, não como nos falaram as crendices, as religiosidades, os padrões humanos, os ensinos humanos. Nós temos que crer em Deus não desta forma, porque Deus está descrevendo nas Escrituras que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Por isso que ele diz, com mãos fortes e braço estendido eu tirarei vocês do Egito. Dessas condições que vocês foram se colocando, dessas crendices, desses padrões, dessas religiosidades, dessas tradições, né? Então nós estamos ali muito nos condicionamentos, né? Muitos condicionados. Mas Deus vem para libertar. Nós temos que entender esse aperfeiçoamento do menino Jesus. Lá está descrito: foi-lhes dado um menino vos nasceu. O menino Jesus, né? Então nós temos que ter essa clareza. Por isso que as Escrituras é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por isso que a palavra se descreve como lâmpada, né? Luz para o meu caminho, lâmpada, né? Para os meus pés. Então nós temos que ir entendendo. Nós temos que ficar ali nessa meditação. Seu bem-aventurado, Salmo 1. Ele não anda segundo os conselhos dos ímpios. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Qual o prazer dele? Meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, né? Para que ele seja como ar plantada junto aos ribeiros de água. Ele dá o seu fruto na estação própria. Tudo quanto faz, prospera. Então, nós temos que conhecer Deus como sendo o Verbo. E ele se encarna em quem? Naquela pessoa que crê nele, como diz as Escrituras. Porque a gente vai crescendo, a gente vai sendo aperfeiçoado. Deus vai nos dando uma obra que nós vamos trazer a vida das Escrituras através das nossas mãos. Mas, na verdade, será as mãos de Deus. Por isso que ele diz, com mãos fortes e braço estendido eu tirarei vocês do Egito. O Egito representando essas crendices, esses padrões humanos, essas religiosidades, essas tradições de anos e anos enraizados em nossas mentes. Nós vamos passar por renovação de mente. Seremos transformados pela renovação de nosso entendimento, conhecendo, né, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, prestando a Ele um culto racional, que pensa, que medita, que reflete, que questiona, que arrazoa com o seu Deus, que quer encarná-lo. Porque esse significado que o Verbo se fez carne é esse aperfeiçoamento da vida das Escrituras. Porque o que nós conhecemos? Só a palavra. Nós temos o entendimento de uma palavra de Deus, mas não com movimento, não com ação. E quando diz que o Verbo se fez carne, significa esse movimento de Deus em nós, significa essa encarnação, essa ação.